Internautas, ainda sobre o Seminário de Futebol Total em Santa Catarina, primeira edição, na organização do Marcelo Duarte, que também é envolvido com futebol. Mais um palestrante, tem nome no futebol brasileiro, o Marcelo Rospide. Nunca foi atleta? Só comandou atleta, é isso? Na verdade, fui atleta amador até os 20 anos. E quando chegou o momento da profissionalização, veio a opção de seguir a carreira como técnico. Então já são aí 22 anos na profissão, colhendo aí bons resultados, mas sobretudo aí ainda entendendo que ainda tem um chão pela frente bem grande para percorrer. Você deve ter um apartamento, uma casa, uma mansão, só para títulos, né? Para guardar troféus, faixas, porque só no Corinthians, se não me engano, foram 33 ou 35 títulos, né, na base. Nesse período que a gente teve lá no Corinthians, realmente foi um período muito vencedor. Coroamos aí no final do início deste ano aí com a Copinha, que completou a tríplice coroa do Sub-20. Graças a Deus também, durante toda a minha trajetória no Grêmio, foi possível muitas conquistas. Obviamente nada a gente faz sozinho, mas a mansão ainda a gente vai construir, ela não está pronta ainda não. Que bom, é bom ter títulos. Você quer ser técnico ou superintendente, trabalhar com a garotada? Qual é o teu desejo realmente na carreira? Bom, Polidoro, eu sempre trabalhei minha carreira para ser técnico de futebol, né? As primeiras oportunidades que eu tive foi nesse sentido. E em 2 momentos eu tive a condição de fazer um trabalho de gestão. Em um ano no Porto Alegre Futebol Clube, que é o clube do Assis, lá em Porto Alegre. E quando saí do Brasil de Pelotas em 2012, surgiu um convite de ir para o Corinthians e fazer um trabalho de médio e longo prazo. A gente sabe também que no futebol, planejamento, médio e longo prazo nem sempre dá certo, né? Porque, como a gente diz, não há planejamento que resista a insucessos consecutivos. De qualquer forma, lá no Corinthians eu tive uma recepção assim fantástica, por assim dizer, respaldo total nas decisões, nas contratações, e realmente conseguimos estruturar a categoria de base do Corinthians de forma que, sem um centro de treinamento adequado, porque ainda hoje o Corinthians é uma das poucas equipes do Brasil que não tem um centro de treinamento próprio, ele está em fase de construção. Sem essa condição ideal, conseguimos implantar uma mentalidade vencedora e formadora ao mesmo tempo, que é o grande paradoxo aí que se tem quando se fala em formação. Vamos ganhar títulos ou vamos formar atletas? Sim. Particularmente, eu acho que dá para fazer as duas coisas. E em clubes de ponta, clubes de massa, é muito difícil você separar o resultado da formação. Ele praticamente é intrínseco. Então eu sempre dizia lá, nós vamos formar para vencer. E graças a Deus vieram os resultados, jogadores no profissional, títulos para a base, mas aí veio a política, as mudanças, e a gente sabe como funciona. Encerramos o ciclo e agora a ideia é retomar o campo, retomar para o trabalho de campo, porque eu vejo que é um momento de mudança no futebol brasileiro. Existe um espaço para novos treinadores e, na verdade, o que a gente precisa é de uma oportunidade. Tem que ter renovação e parece que agora realmente é o momento. Exatamente. Ainda que a mentalidade de dirigentes ainda não tenha se transformado, porque quando a gente busca um treinador já reconhecido ou com um nome já consagrado, na verdade a gente quer respaldar qualquer dificuldade que venha a ter diante de um trabalho, diferentemente de uma aposta. Então essa é a grande dificuldade que eu vejo para os novos treinadores. Realmente os clubes entenderem e apostarem em um trabalho em longo prazo, porque hoje os técnicos que têm a condição de permanecer no clube por 1 ano, 2 anos, eles dão resultado. O resultado do campo acaba aparecendo. Sim, chegamos ao absurdo de nem terminar o campeonato, só ficou o Tite. Os últimos a sair, Levir e Oswaldo Oliveira. Quer dizer, isso não existe, né? E além disso,
não há renovação dos nomes, porque ao sair um treinador de um clube grande, ele já imediatamente assume um outro clube da mesma série. Então nós tivemos aí em determinado momento do ano, em torno de 19, 18 treinadores para 20 equipes da Série A, que ficavam se revezando nos comandos. E o Paulistão muda isso para 2016, que não vai permitir essa contratação na mesma divisão, que eu acho legal. Essa é uma possibilidade que está se abrindo lá, né? Algumas coisas ainda, eu acho que nós precisamos trabalhar no Brasil no que se fala em termos de unificação de regras, calendário, né? E aí a gente entra na questão de organização do futebol brasileiro, mas essa atitude aí visa, pelo menos, fazer com que os clubes tenham mais convicção na hora de trazer o seu treinador. Porque às vezes realmente parece que a pessoa que te contrata não tem a dimensão do teu trabalho, não tem um verdadeiro conhecimento do teu trabalho, quando na verdade a responsabilidade da contratação também pesa muito sobre isso. Conhecer quem você está trazendo. Já tens clube? Já está encaminhado, não? Não, eu nesse momento aí eu tive alguns contatos aí para os regionais, infelizmente acabou ficando somente na negociação, né? Entendo que já estamos num momento aí do ano que as contratações vão diminuir, porque as equipes já estão estruturadas para o início da temporada, mas de qualquer forma estou trabalhando ainda numa situação de retornar, quem sabe num segundo momento aí do primeiro semestre no ano aí. Saiu bem do Corinthians? Te fez bem essa interrupção de trabalho ou não? Na verdade, sim, porque foram 3 anos bem desgastantes do ponto de vista assim, físico, de trabalho mesmo. Porque a função, além de exigir bastante, né, a parte da gestão, vinha a pressão de estar no grande clube, o clube de ponta, e enfim. E eu tratava desde a contratação até a organização metodológica e realmente tudo acabava passando por mim. Foi desgastante? Foi. Ao mesmo tempo, muito enriquecedor, porque hoje eu também sou um treinador que tenho agregado no meu currículo e na minha experiência essa possibilidade de favorecer uma equipe um trabalho de transição. Porque esse é outro problema do futebol brasileiro. Hoje se fala muito que estamos perdendo valores para o mercado externo, que não temos trabalho de formação adequado. No entanto, a CBF em nenhum momento acena com o Campeonato Sub-23, que talvez fosse uma válvula de escape para grandes clubes manterem seus jogadores por um período maior, experimentá-los mais numa divisão profissional e aí sim, posteriormente, você fazer uma negociação ou acabar aproveitando o jogador dentro do próprio clube. Acaba que com 20 anos, ou ele vai servir ou não vai servir, e ali você perde muitos talentos. E nesse sentido, também vem a questão de um apoio do nosso órgão maior que comanda o futebol, de pensar uma maneira de favorecer os clubes nesse sentido também. Quem foi a grande joia que você lançou ou aquele que está aí na base de algum clube que você conheça, que já vai surgir, vai ser o novo Neymar, o novo Gabriel Jesus, o novo Gabigol, enfim? Eu penso que os clubes brasileiros, na verdade, o Campeonato Brasileiro esse ano já surgiram alguns nomes bem interessantes, né? Até clubes pequenos com menor expressão assim na mídia. Pega ali o centro do país, Goiás, por exemplo. Goiás é um clube extremamente formador. Sim. Tem jogadores que realmente têm tudo para despontar. No caso do Eric, né, que é um menino que já vem sendo destaque nas 2 competições. Goiás tem 9 campos de treinamento. Com dinheiro que venderam o Luvanor na época, fizeram uma baita área. Eu já estive lá com o Avaí. É sensacional. Então, particularmente, mais recentemente ali no Corinthians, eu participei do processo de aproveitamento do Guilherme Arana, do Malcom. O Marcial foi um jogador que chegou através das nossas mãos ali dentro do clube e que hoje já são realidade. Hoje o Corinthians conta no seu elenco principal com mais de 30% de atletas formados dentro da casa e isso aí representa para o clube a médio prazo, com certeza, um retorno financeiro significativo. A tua palestra em Florianópolis no seminário vai se basear em quê? Bom, basicamente eu quero abordar
o atual momento do futebol brasileiro, nesse período pós-Copa do Mundo e final do Campeonato Brasileiro 2015. O que se fala muito em termos de crise técnica, crise de identidade, formamos jogadores, formamos treinadores, então hoje também, ao meu modo de ver, o Brasil volta a sofrer em alguns segmentos aquele complexo do vira-lata que se apareceu lá na Copa de 50, como se nós não tivéssemos história, em nenhum momento nós fizéssemos o futebol verdadeiramente como se quer, e mais, esquecendo todas as conquistas que o futebol brasileiro tem e o quanto ainda os jogadores brasileiros são respeitados e admirados no mundo inteiro. Então alguma coisa há, nós temos que achar realmente o meio termo. Obviamente existe muito a evoluir dentro do futebol, a gente reconhece, mas já desde a década de 90, início dos anos 2000, o meio acadêmico também vem contribuindo muito na formação dos técnicos. E eu penso que nesse momento, devido a esse resultado de 7-1 para a Alemanha, se criou uma dúvida muito grande a respeito da nossa qualidade, o que não corresponde à realidade. Fiz a entrevista com a ex-presidente do Rio Grandense, Lisete. Faltam mulheres no futebol, realmente? Olha, o futebol não é lugar para mulher? Não, eu acho que tem espaço. Obviamente, a competência acaba se impondo. E é um meio machista, isso é inegável. Agora, obviamente, as pessoas que têm a capacidade, têm visão, conseguem se colocar, conseguem realizar trabalho, e aos poucos os clubes eles vão abrir esse espaço. Obviamente, no primeiro momento começou a entrar a psicóloga, entrar a nutricionista, enfim, era o espaço que tinha e as mulheres foram ocupando. Agora, existem exemplos aí, e a Lisete é um deles, que há possibilidade sim de uma mulher ter o controle de um clube e ter uma gestão exitosa, desde que tenha conhecimento para isso e capacidade. Boa sorte em 2016, espero que consiga um clube como treinador, né? Muito obrigado e te agradeço aí a oportunidade. E tudo vai dar certo, a gente tem fé nisso. É isso aí. Marcelo Rospide tem nome, títulos, história no futebol brasileiro.